Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Trilhando o Caminho. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre o que é um átomo, tá certo? Para isso eu criei aqui algumas imagens e vou passando ela aqui para vocês. Então olha só, átomo é o tijolinho que constrói tudo que existe e essa imagem é uma representação do átomo. Então essa imagem aqui é uma representação do átomo. O átomo na vida real, ele não é exatamente assim, porém essa imagem aqui representa ele. Da mesma forma que essa imagem aqui, ó, poderia representar um ser humano, essa imagem poderia representar um carro, essa aqui representar a casa e essa imagem representar o cérebro, né? A gente sabe que essas coisas aqui na vida real não são exatamente assim, porém essas imagens aqui representam muito bem essas coisas na vida real. Da mesma forma, essa imagem aqui representa o átomo, mas a gente sabe que o átomo não é exatamente assim, tá certo? Então a gente já entendeu que o átomo é o tijolinho que constrói tudo que existe e essa imagem representa ele. Tudo é feito de átomo, até seus pensamentos. Eu coloquei essa frase aqui, pessoal, porque quando a gente fala de início que tudo é feito de átomo, esse tudo, na cabeça das pessoas, nem sempre consegue englobar tudo. Tem um certo limite, né, na cabeça de cada um. Então, ampliando um pouco mais essa explicação, até mesmo seus pensamentos são feitos de átomo, né? Tá? O ar é feito de átomo, o ar que você respira também é feito de átomo. Então, tudo é feito de átomo. E aqui essas imagenzinhas aqui com o texto, estou apenas explicando que o ser humano é feito de átomo, o carro é feito de átomo, a casa é feito de átomo, o cérebro, enfim, tudo é feito de átomo, tá certo? Observação. O átomo vibra, tá? Então ele fica constantemente vibrando, chacoalhando para lá e para cá, tá? Num espaço bem curtinho, né? Quase no mesmo lugar ali, mas ele fica vibrando. O átomo vibra e essa vibração é medida em Hertz. Eu coloquei é medida em Hertz, mas talvez seria melhor falar que essa vibração pode ser medida em Hertz. E Hz aqui é a sigla para Hertz, tá? Se ele vibra e tudo é feito dele, então tudo vibra. Questão de lógica, né? O átomo vibra, tudo é feito dele. Então é óbvio que tudo tem uma vibração e tudo pode ser medido em Hertz também. Além disso, o átomo é extremamente pequeno e só pode ser visto com um microscópio, tá certo? Então, bastante interessante até aqui. Vamos avançar um pouquinho. Olha só, essa outra imagem mostra do que o átomo é feito. É claro que a gente não vai se aprofundar nessas outras coisas nessa aula, mas vale a pena citar. Então, a gente já viu que o átomo é o tijolinho que constrói tudo que existe e o átomo é feito de elétrons, prótons e nêutrons, tá certo? E aqui essa representação mostra aqui mais ou menos a estrutura dele e onde que estão determinadas coisas. Então olha só, o elétron fica orbitando em torno do núcleo do átomo. Então o elétron ele fica girando aqui, ó, nessas partes aqui, tá? Orbitando é ficar girando em torno do núcleo. E o núcleo é essa parte aqui em amarelo, tá? O próton fica no núcleo do átomo e o nêutron fica no núcleo do átomo. Os dois ficam grudados no centro do átomo, tá? Então, isso aqui, o conjunto ali de prótons e nêutrons, é chamado de núcleo do átomo, certo? Além disso, o núcleo do átomo é formado de prótons e nêutrons. Ficou meio repetitivo, né? Mas eu achei que valia a pena, como pode ser a primeira vez que algumas pessoas estão vendo isso, vale a pena repetir. Então, prótons e nêutrons formam ali o núcleo do átomo, tá? A eletrosfera é onde os elétrons ficam orbitando. Então, a eletrosfera, essa parte aqui em cinza, né? Os elétrons ficam girando aqui. Eles não formam uma elipse ali perfeita, tá? Mas a representação é essa, tá certo? Então, basicamente, pessoal, até aqui a gente já cumpriu com o objetivo da nossa aula, que é entender o que é o átomo. A gente já entendeu o que ele é, a estrutura dele e que ele forma tudo que existe, né? Mas agora eu vou aprofundar um pouquinho mais.
Então, olha só que aqui eu mostrei para vocês a estrutura dele, mas existem vários tipos de átomos e existe uma tabela que classifica todos esses átomos. E essa tabela é a tabela periódica. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, essa tabela aqui é a tabela periódica. A gente estuda essa tabela na escola, né? Inclusive quem faz aí segue na área de química, física ou biologia acaba vendo isso aqui até na faculdade, né? Então essa tabela classifica os vários tipos de átomos. Cada quadradinho desse aqui é um tipo de átomo diferente. Então reparem que existem vários tipos de átomos, tá? São chamados aqui na tabela de elementos químicos, né? E como que se classifica, como que se diferencia um elemento químico do outro? Pela quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. Então a gente viu aqui na imagem, ó, na imagem que eu fiz, que no núcleo de cada átomo tem ali uma quantidade de prótons e nêutrons, né? E o elétron ali por fora, girando aqui sem estar no núcleo, né? Mas na tabela existe uma classificação que, para diferenciar ali um elemento químico do outro, a gente avalia quantos prótons tem no núcleo daquele átomo, tá certo? E esse número, essa quantidade de prótons ficam aqui, ó, nessa representação, no canto superior esquerdo, tá? Então aqui, ó, o hélio tem 1 e o oxigênio tem 8. Aqui tem vários outros elementos, né? Você pode ir vendo aqui a quantidade de prótons dele e eles estão aqui classificados. Essa quantidade de prótons aqui, ela pode ser chamada também de número atômico, tá certo? Além disso, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em algum lugar aí, ou na escola, ou qualquer outro lugar, que a molécula de água é formada por H2O. O que significa esse H2O? Seriam dois átomos de hidrogênio, olha só que a gente tem o hidrogênio aqui, com mais um átomo de oxigênio, olha só o átomo de oxigênio aqui. O que diferencia um do outro, né, é a quantidade de prótons. Então, juntando dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, a gente tem a molécula de água. E é dessa forma que a química, a física, a biologia consegue entender tudo que existe, estudando aqui os átomos e estudando o conjunto de átomos que acaba virando moléculas, células, enfim, vira um monte, constrói todo o nosso universo, né? Dessa forma aí a ciência avança, tá certo? E para a gente finalizar aqui essa aula e finalizar o assunto dos átomos, eu gostaria de passar para vocês uma noção do quão pequeno é um átomo. Um átomo, a gente sabe que ele é extremamente pequeno, mas o quão pequeno ele é? Para isso, eu fiz uma pesquisa aqui no Google. Olha só, que eu digitei aqui no Google, ó, quantos átomos tem uma gota d'água? Quantos átomos será que existe dentro de uma gota d'água? Olha só, uma gota d'água possui 3,33 vezes 10 elevado a 21 átomos de hidrogênio. Repara que ele está considerando só o hidrogênio. Aqui não estamos levando em consideração os átomos de oxigênio da molécula de água, tá? Da gota aqui de água, né? Dois átomos de hidrogênio para cada molécula de água, H2O, tá? Então, concluindo, para formar uma gota d'água são necessários 3,32 vezes 10 elevado a 21 átomos de hidrogênio. Então, quer dizer, tem mais átomos ali dentro da gota d'água, mas vamos falar só dos átomos de hidrogênio. Então, quantos átomos são? É esse número estranho aqui. Você vai falar, puxa, mas não tenho nem ideia de que valor é esse. Para você ter uma noção de quanto que isso aqui vale, vamos entender primeiro essa parte aqui, ó, que tem o 10 elevado a 21. Isso aqui, tudo isso aqui, pessoal, é uma notação científica. O que é notação científica? É uma forma mais simples de se escrever um número que é extremamente grande ou extremamente pequeno. Nesse caso aqui é um número extremamente grande. E dessa forma é uma forma mais reduzida de se escrever esse número que é extremamente grande. Então, para a gente ter uma noção do quão grande é esse número,
vamos entender o que é esse 10 elevado a 21. Na notação científica, ó, a gente reduz, né, a escrita para ficar mais simples. Então, ó, 10 elevado a 1 seria 1 seguido de um zero. 10 elevado a 2 seria 1 seguido de 2 zeros. 10 elevado a 3 seria 1 seguido de 3 zeros e assim por diante. Então, olha só que quando o número vai ficando muito grande, é ruim de escrever isso aqui. Então, a gente simplifica, por exemplo, para 10 elevado a 10. A gente sabe que é 1 seguido de 10 zeros. Nesse caso aqui, olha só que a quantidade de átomos de hidrogênio que compõem uma gota de água é 10 elevado a 21. Então, seria 1 seguido de 21 zeros vezes 3,32. Então, é um número extremamente grande. Para a gente ter uma noção, eu escrevi isso aqui, ó, digitei, né, ali em uma imagem, só essa parte do número para a gente ter uma noção. Então, vou voltar para cá e olha só, esse aqui é aquele 10 elevado a 21, 10 seguido de 21 zeros. Então, isso aqui já te dá uma noção de que a quantidade de átomos presente em uma gota de água é maior do que esse número aqui, que eu nem sei falar, tá certo? Então, o que eu queria passar para vocês nessa aula aqui era isso. Acredito que ficou bem claro e objetivo, tá? Então, a gente viu aqui o que é um átomo, que ele é um tijolinho que constrói tudo, que ele vibra, e se ele vibra, tudo vibra também. Vimos também aqui como do que ele é composto, né? É claro que a gente não se aprofundou o que é cada uma dessas coisas, mas de início já dá para ter uma noção do que ele é feito, pelo menos, né? De toda a estrutura dele. Além disso, a gente viu aqui que existe uma tabela que classifica ele, né, a tabela periódica, e tivemos também uma noção do quão pequeno é o átomo, já que esse número aqui é mais ou menos a quantidade de átomos de hidrogênio dentro de uma única gota de água, né? Então, acredito que agora dá para você ter uma noção do quão pequeno é um átomo, tá certo? Para você que já acompanha o canal, você já sabe que esse canal tem o objetivo de ajudar as pessoas, tá? Em vários sentidos e também a subir os degraus de Maslow. Por isso que a gente está estudando tudo isso aqui, né? E estudando também as palestras lá do professor Hélio Couto. Então, nesses primeiros vídeos eu não estou recebendo ainda os pedidos de ajuda, os pedidos de divulgação. Mas, para deixar bem claro, eu já adianto para vocês que caso você precise de alguma ajuda aqui do canal, que o canal possa te ajudar, né, fazendo aqui a divulgação de alguma coisa, seja a divulgação de uma empresa, um produto ou qualquer outra coisa que você queira divulgar, você pode entrar em contato com o canal, entrando em contato pelos comentários aqui do vídeo do YouTube, ou também você pode tentar entrar em contato pelo Telegram, pelo Instagram ou pela página do Facebook, tá certo? Então, hoje eu não vou fazer nenhuma divulgação, porque não tem ninguém entrando em contato ainda, já que esse é um dos primeiros vídeos que vão sair no canal, tá certo? Mas já deixo claro que caso você precise de alguma ajuda e precise aqui do canal, da divulgação dele, você pode entrar em contato, tá certo? Acho que basicamente era isso. Se você tem interesse em ajudar o canal, basta que você dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, tá? Inclusive, se eu errei alguma informação aqui, pode deixar no comentário também, que vale a pena eu aprender com vocês. Como eu já disse em outros vídeos, eu estou aqui para estudar, aprender e trabalhar, né? Então, se eu errei alguma coisa, vocês me informem aí nos comentários, e dessa forma eu vou acabar aprendendo também, tá certo? O que eu queria passar para vocês nesse vídeo era isso, e até o nosso próximo vídeo.